A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 6. Destemida declaração da verdade. Continuação. Firme determinação. Terceiro. Lutero demonstrava firme determinação na pregação da verdade. Poucos homens na história se posicionaram com maior determinação pela verdade do que Lutero. Não obstante os desafios que enfrentava, Lutero dizia que passaria por montanhas de ferro e toda espécie de adversidade com coração destemido e invencível. A despeito de crescentes ameaças e ódio lançado contra ele, Lutero permaneceu firme em sua missão. Tal determinação era resultado da forte convicção de Lutero quanto a Deus e sua palavra. Lutero insistia que todo pregador falasse sem temor, no púlpito, sem reservas ou hesitação. Ele cria que quem proclama a palavra deverá fazê-lo com voz de trombeta, a ribombar em cada ouvido. Deverá também abrir a boca com vigor e confiança, pregar a verdade que lhe foi incumbida. Não deve ficar calado ou murmurar, mas sim testificar sem temor ou timidez. Deverá falar candidamente, sem deferir ou poupar qualquer pessoa. Deixe cair o raio sobre quem ou o que quiser. É grande empecilho o pregador olhar a seu redor e preocupar-se com o que as pessoas gostam ou não gostam de ouvir, ou o que pode torná-lo impopular ou trazer o mal ou perigo sobre si. Assim como se põe de pé no alto da montanha, em lugar público, e olha em redor com liberdade, assim também ele deverá falar livremente, sem temor de homens, ainda que veja muitos tipos de pessoas e rostos. Ele não deverá segurar uma folha sequer em sua boca. O problema com pregadores ousados, dizia Lutero, não é que muitas vezes são mal entendidos. Ao contrário, eles se encontram enfronhados em controvérsias porque falam distinta e claramente. Dentro de cada pregador deve haver um senso de urgência por ser ouvido e entendido. Sendo assim, Lutero estava convencido de que pregar sem clareza é o mesmo que não pregar nada. A oposição ao ensino claro da Escritura é uma oposição ao próprio Deus. Lutero dizia. Por esta razão, ele disse que jamais poderia auxiliar aqueles que corrompiam o ensino puro da Bíblia. Ele viveria e morreria defendendo toda a palavra que procede da boca de Deus. Declarou a seus inimigos: onde estiver envolvida a palavra de Deus, não podereis esperar amizade ou amor que eu tenho por vós, que me persuada a fazer algo contra isso, ainda que fosseis o amigo mais próximo e querido. Eu vos servirei com disposição, mas não para ajudar-vos a derrubar a palavra de Deus. Nesse propósito, jamais podereis me persuadir a dar-vos um copo d'água. Aos inimigos de Deus terei de ser também inimigo, para que eu não junte a eles forças contra Deus. Porque proclamava a palavra de Deus, Lutero sabia que a hostilidade contra ele era inevitável. Quando uma pessoa fala a verdade e age segundo ela, desperta ira e inimizade. Isso não é culpa daqueles que falam a verdade, mas do que não querem ouvir a verdade. Ele deverá informar o mundo que isso consiste em viajar na larga estrada para o inferno e a morte eterna. Contudo, se assim fizer, ele enfurecerá o mundo e ficará o diabo no seu pescoço. Lutero sentia essa ira infernal contra ele, mas estava convicto de que era o preço necessário por pregar a verdade. Que meu coração e minha mente estejam prontos para sofrer por amor de sua palavra e de sua obra. Então, por que eu deveria temer essa gente miserável que se encoleriza e espumeja em sua hostilidade contra Deus? Possuidor de um espírito inabalável, Lutero estava pronto para sofrer pela verdade bíblica que pregava. Lutero acreditava que toda perseguição o fortalecia no compromisso com a palavra. Ele afirmou: ainda que todos os demônios, o mundo, nossos vizinhos e nosso próprio povo sejam hostis para conosco, nos insultem e difamem, nos firam e atormentem, devemos considerar isso nada mais que jogar uma pá cheia de esterco à vinha,
a fim de bem fertilizá-la, podando os idômitos galhos inúteis e removendo um pouco das folhagens excessivas que impedem o crescimento. Novamente, ele diz: não devemos temer os maus tratos, porém, temamos sim a prosperidade e os bons tempos. Esses podem nos prejudicar muito mais do que o medo e a perseguição. As muitas batalhas que travou pela verdade serviam apenas para maior fortalecimento de sua fé. Ao defender o ensino bíblico, Lutero sabia que haveria ocasiões onde seria forçado a permanecer sozinho. No entanto, estava convicto de que Deus estava com ele em meio de tais tempos. Quando estou só, portanto, ainda não estou sozinho, porque tenho a palavra de Deus, tenho a Cristo, juntamente com todos os santos anjos e todos os santos desde o início do mundo. Na verdade, existe agora uma multidão maior e procissão mais gloriosa a meu redor, mais do que poderia haver em todo o mundo. Se Deus era por ele, Lutero entendia que, no final, ninguém prevaleceria contra ele. Finalmente, Lutero percebeu que Deus garantiria o sucesso do Evangelho. Cristo prometera que construiria sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vós, papistas, jamais realizareis o vosso intento, por mais que façam. A este evangelho sobre o qual eu, Martinho Lutero, tenho pregado a papa, bispos, monges, reis, príncipes, diabo, morte, pecado e tudo mais, que não seja Cristo ou não esteja em Cristo, terão de ceder. Serão todos subjugados por esse evangelho. Lutero não se desviaria desse ministério. Sua confiança na palavra de Deus alimentava e reanimava a determinação de seu coração.